Bom dia, hoje Santo Sábado do Senhor, estamos aqui para a gravação de mais um Maná. Lembrando que amanhã é o primeiro dia de semana, nós temos nosso culto da família, às 10 horas da manhã. Estejam aqui porque eu quero estar orando por ti, determinando a tua semana, determinando a tua vida, um final de ano abençoado, né? Passou um final de ano, sim, já estamos no 7º mês do ano, né? 8º já está no final do ano. Já é contagem regressiva. Desde o início já é contagem regressiva. Vamos aqui ler alguns versículos, capítulo 19, a partir do 23 ao 29, a gente vai comentar e amanhã a gente continua, ok? Por esse tempo houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia modelos de prata no templo da Diana, que levavam muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com os outros do mesmo ofício, disse-lhes: Senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente há perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de um próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor, e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e do mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar: Grande é Diana dos Efésios! A confusão se espalhou pela cidade e todos foram juntos correndo para o teatro, arrancando consigo os macedônios, Caio e Aristarco, companheiros de Paulo. Até aqui. Amanhã a gente continua do 40, do 30 e em diante. Queridos, aqui a gente vê que houve um grande tumulto em Éfeso. Quando Paulo chega ali em Éfeso, ele já fica espantado com o tamanho da idolatria que existia ali em Éfeso. Aí ele vê ali um altar ao Deus desconhecido, e fala desse Deus que eu venho falar. E ali ele começa a anunciar Jesus Cristo ressurreto, né? Anunciar Jesus Cristo. Quando a gente anuncia a palavra, nós anunciamos a Bíblia, não tem como, que a gente vai de encontro com as obras malignas das trevas, não tem outro caminho. Ou a gente anuncia a palavra e contraria as obras de Satanás, ou a gente abraça a obra de Satanás e vai caminhando junto, como muitos fazem, tá certo? E Paulo anunciava a Bíblia a respeito da ressurreição de Jesus, que Jesus Cristo é o único Senhor, e não tem outro, que Deus é o único Deus. Não existe outro Deus. Não existe outro Senhor além de Jesus. Não existe. Então, quando Paulo vai ali e começa a anunciar a palavra de Deus, né? E aquele tempo, nesse tempo de Paulo aqui, ainda não eram conhecidos como cristãos. Os cristãos não eram conhecidos como cristãos. Era seguidor do caminho, porque o próprio Jesus disse em João, capítulo 14, versículo 6, assim, eu sou caminho, verdade e vida. Ele, o próprio Senhor, se declarou o caminho, ele é o caminho. Então, ele era conhecido, os discípulos eram conhecidos como seguidores do caminho. Não eram nem seguidores de Jesus, seguidores do caminho. E Jesus é o caminho. É importante entender, Jesus Cristo é o caminho, não existe outro caminho. As pessoas falam assim, mas todo caminho leva a São Paulo. Todo jeito, queridos, não tem nada a ver, eu também falava dessa forma.
Não tem nada, absolutamente nada a ver com Jesus Cristo. Nem todo caminho leva a Cristo. Nem todos os caminhos levam a Cristo. Ele falou, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Quem nos leva a Cristo é o próprio Deus. É Ele que nos leva a Cristo, o único caminho. E Jesus disse, eu sou o caminho. O único caminho que nos leva a Deus, a vida eterna, é Jesus Cristo. Não tem outro, querido. Todos os outros são idolatria. São a idolatria como espírito de feitiçaria. E bruxaria, a mesma coisa. Não tem outra palavra, é a Bíblia que está dizendo. E se nós formos ver toda a palavra de Deus, no Antigo Testamento, condena toda espécie de idolatria, toda espécie de ídolos, toda espécie de imagem de escultura, obras feitas por mãos humanas. Tudo aí é condenado. Deus condena, queridos. Deus condena, não tem como negar isso. Então, se tem imagem num templo, querido, é pagão, é um templo pagão, não é um templo de Deus. Não é templo de Deus. O Espírito Santo não pode habitar ali. Não tem como ele habitar ali. É importante isso. E se a imagem que está lá naquele templo está nesse templo aqui, muito menos que o Espírito Santo vai habitar. Não tem como habitar. Nós temos que ser a referência para a habitação de Cristo. É isso que Paulo está falando, é isso que esse Demétrio aí, tá certo? Começou a arrumar confusão, porque Paulo anunciava Jesus, as pessoas iam se convertendo. Quem vai se convertendo abandona, pega as imagens, queima, joga fora. Nem dá para queimar aquela porcaria. Eu já peguei imagem que nem marreta quebrava, tão imunda que é. Aí joga no aterro, joga fora, arrebenta, que não serve para nada. Que nem um amigo meu uma vez falou, lixo vai com lixo. Aquela porcaria nem para lixo serve. Então, querido, quando Paulo começou a falar ali nessa região a respeito de Jesus Cristo, as pessoas iam se convertendo, iam abandonando aquele caminho da idolatria e vindo para Jesus, se entregando a Cristo. E parou de comprar aquelas imagens, aquelas medalhinhas que faziam, aquela coisa toda, que tem muito no Brasil ainda hoje. Tá certo? Tem muito no Brasil ainda hoje. Então é muito sério essa questão, não é brincadeira. Tá aqui é Bíblia. É Bíblia, a Bíblia é inegociável, a Bíblia não tem como negociar. Aí ficaram então que começaram a levantar questões contra Paulo e contra os seus discípulos. Os discípulos começaram a levantar questões contra. Ou seja, levantar falsas testemunhas, falsas palavras, acusações falsas. O diabo faz exatamente isso, queridos. O diabo, ele não suporta a verdade. Ele é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio ele é mentiroso. Ele não suporta a verdade. Ele é falso, é enganador. O único propósito dele, a única coisa que Jesus falou, que ele é o pai da mentira. É o pai da mentira. E o propósito dele é matar, roubar e destruir. Isso ele vem fazendo desde a fundação do mundo. Então nós vemos isso atuando hoje em nossa sociedade, muito claro isso, queridos. Muito claro isso. E as pessoas ficam, não aceitam, elas parecem tão cegas. O próprio Jesus falou, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. O Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que elas não vejam, não entendam, não compreendam que Jesus Cristo é o único caminho. É inegociável. Amados irmãos, amigos, vocês podem me xingar, podem falar o que vocês quiserem de mim. É inegociável. A Bíblia, a palavra de Deus, ela é inegociável. Ela é inegociável. Não tem como negociar isso. Não tem como pisar em cima e jogar fora, jogar do lado e achar que está tudo bem, está tudo certo. Não, porque não está tudo certo, não está tudo bem. É importante voltar aos primórdios, voltar aos princípios, voltar aos fundamentos. Não, a igreja evangélica pecou demais também. Pecou demais, inclusive fazendo aliança com essas
idolatria. O altar se contaminou, o altar se prostituiu. Nós temos que fazer novamente aquilo que Elias fez quando Israel estava ali dividido. O que Elias foi fazer, querido? Elias não construiu um altar novo, não, ele restaurou o altar caído. Nós precisamos restaurar o altar foi caído, o altar foi contaminado, o altar foi prostituído. É necessário restaurar o altar para que nós possamos experimentar quão boa, quão perfeita e quão agradável é a vontade de Deus. Voltar aos primórdios, querido. Hoje é sábado. Hoje é sábado. Tu que não trabalha numa empresa, não fica perdendo teu tempo arrumando coisa para fazer, não. Não faz isso, não, por favor. Se derrama na presença de Deus, vai buscar o Senhor, vai buscar conserto, vai buscar um conserto. Vai buscar conserto. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti o Senhor levante teu rosto e te dê a paz. Um feliz sábado a todos, em nome de Jesus.